Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar participando aqui do Campus Party. E então, vamos começar a nossa conversa, a nossa palestra. Tudo bem? Obrigado pelo convite, gente. Hoje a gente veio falar para vocês sobre como repensar a agricultura, né? Como dar um boot na nossa agricultura, como ela é conhecida. A gente discute muito na Preta Terra como que a gente pode construir sistemas produtivos mais resilientes e mais duradouros para esse momento de transição que o mundo está passando hoje. E por isso que a gente trouxe o tema de repensar a agricultura. Que é isso que a Preta Terra faz, né? Nós vamos apresentar um pouquinho quem nós somos. É difícil desassociar a Preta Terra do florestal, mestre em agroflorestas pela Bangor University. Tenho mais de quase 20 anos hoje trabalhando com agrofloresta no Brasil e no mundo todo. Grande parte da minha experiência na Amazônia brasileira, mas bastante também no continente africano e no sudoeste asiático, trabalhando com povos nativos e com agricultura regenerativa e agrofloresta de pequena, média e larga escala, que é o que a gente faz na Preta Terra. Bom, meu nome é Paula Costa, eu sou bióloga e sou engenheira florestal também. Trabalhei muito tempo com restauração florestal, com manejo de fauna, manejo de flora e principalmente também com povos nativos, povos indígenas, assentados, pequenos produtores, ajudando no planejamento e na implantação de sistemas produtivos biodiversos. E então eu vivi um tempo na Amazônia, no norte do Mato Grosso, no estado do Amazonas também, trabalhando justamente com assistência técnica e extensão rural em campo com os agricultores. E eu e o Walter nos conhecemos num desafio profissional que foi na nossa atuação junto à área de pesquisa e desenvolvimento da Fazenda da Toca. E lá a gente teve o desafio de sistematizar o conhecimento empírico agroflorestal que a gente tinha em campo para um sistema produtivo agroflorestal biodiverso em larga escala, né? E aí foi a partir dessa experiência que a gente se inspirou para começar a agrofloresta, começar a Preta Terra, começar a fazer agrofloresta pela Preta Terra, para trazer agrofloresta para todos em todas as partes. Exato, e esse é o lema, a busca, o sonho, né? O que a gente acredita ser nossa missão e o que a gente faz a cada dia quando a gente acorda de manhã, que é levar a agrofloresta para todos em todas as partes. É isso que a Preta Terra faz. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente leva a agrofloresta, que é essa forma de fazer agricultura inspirada em práticas ancestrais, mas buscando e juntando essas práticas ancestrais, essa inspiração, com tecnologia e com práticas atuais, né? Uhum. E o que a gente faz são designs, modelos de sistemas produtivos biodiversos e regenerativos, que são modulares, replicáveis, elásticos e aderentes a cada situação, a cada bioma, a cada proprietário, a cada o sistema produtivo, dar alguns passos para trás para fazer uma agricultura biodiversa como ela era feita por seres humanos há poucos anos atrás, e deixar de fazer essa agricultura de monocultura como nós vemos hoje, né? E é justamente um pouco disso que a gente quer discutir também com vocês, alguns dos paradoxos que a gente enfrenta hoje nos modelos produtivos no mundo. Então, um dos paradoxos mais claros, né, que a gente percebe é, de um lado, a gente ter essa demanda do mercado, ou demanda das pessoas, dos cidadãos, dos seres humanos, por sistemas produtivos diferentes, né, por alimentos que venham de uma produção orgânica, de uma produção sustentável, de uma produção que não seja tão degradante para o meio ambiente, para a paisagem, para o próprio agricultor, né? E por outro lado, o modelo vigente, ou o modelo que mais cresce, é aquele modelo predatório, é o modelo mecanizado, que não tem nenhum ser humano lá dentro, quase que não tem ser humano que toca aquele sistema, né? Enquanto que se a gente fosse comparar
por exemplo, com um sistema produtivo que é justamente esse que as pessoas estão buscando fomentar, hoje, o sistema produtivo baseado, por exemplo, na agricultura familiar, ele é descapitalizado, ele é muito... ele não tem atenção, né? Ele é marginalizado. Né? Então, a gente tem esses grandes paradoxos dentro do modelo, dos modelos de agricultura que a gente tem hoje. Um pequeno agricultor que tem pouquíssimo recurso e pouquíssima atenção, e, por outro lado, um grande modelo de produtivo em larga escala, mecanizado, com insumos químicos, com altíssima tecnologia, que recebe toda a atenção, enquanto que, na realidade, o consumidor está interessado em fomentar o primeiro modelo, né, o modelo do pequeno agricultor. Porque esse modelo paradoxal que a gente chegou, esse modelo simplificado, né, que parece ser um modelo de escala, mas, na verdade, ele não privilegia a distribuição de alimentos e muito menos a diversificação de alimentos. Então, o que ele acaba criando é um afunilamento alimentar, que é basicamente, quando a gente fala em afunilamento, a gente fala em uma perda de diversidade no prato, literalmente no sistema alimentar. Antigamente, há não muitos anos, era normal comer coisas sazonais, coisas da época, a gente buscava o que estava próximo, e o prato, né, o prato médio era uma coisa muito mais diversa, muitas vezes até por necessidade, mas era muito mais diverso. Hoje, de mais de 200.000 espécies de plantas, das quais milhares são alimentícias, né, podem ser consumidas, a gente acabou com praticamente 3 ou 4 espécies que compõem mais de 60% do sistema alimentar do mundo inteiro. A gente está falando da soja, do milho, do arroz e do trigo. Juntas, essas espécies ricas em carboidratos, que são grãos, perfazem praticamente mais de 60%, perfazem praticamente o que é o prato médio de um ser humano hoje no planeta. E isso traz uma série de consequências e contradições, né? Uma grande contradição que é muito peculiar e que é importante a gente colocar para pensar nesse paradoxo e pensar como fazer isso diferente, é pensar que as zonas com maior déficit nutricional e problemas alimentares são justamente as zonas produtoras de comida, é justamente o campo. Então, se nós vamos nos países, e mais especificamente nas zonas desses países, onde está concentrada a produção de alimentos, a agricultura, é onde a gente mais encontra deficiência nutricional. Pessoas com insegurança alimentar. Com insegurança alimentar, né? Então, a segurança alimentar, ela não está onde a comida é produzida, pelo contrário. E porque justamente grande parte desse alimento que é produzido, dessa agricultura, não está produzindo comida de fato, ou está produzindo uma comida incompleta, né? Está produzindo commodity, que daí entra para a indústria, vai ser processada, e lá no final ela é comercializada como um alimento ultraprocessado. E aí, o que define se você vai ter acesso ao alimento ou não, é se você tem um recurso financeiro, né? Se você tem um recurso monetário. Tem um outro paradoxo muito interessante, é que ao longo da história da humanidade, as pessoas que tinham maior poder aquisitivo, que detinham mais riquezas ou poder, eram pessoas que eram mais fortes ou até mais obesas, né? Porque comiam muito mais. E as pessoas que eram escravos, servos, vassalos, ou que estavam em outra posição social, normalmente eles eram muito mais magros, porque eles não tinham acesso à comida. Hoje a gente tem outro paradoxo, que é essa inversão. A gente acredita que está trabalhando por um sistema alimentar que é mais dinâmico, que traz soluções para a forma como a gente vive hoje, que é mais produtivo, que atende às demandas do crescimento populacional, mas aí você vê pessoas com maior poder aquisitivo tendo acesso a um melhor alimento, pagando, por exemplo, sobrepreço, né, o prêmio de preço de alimentos orgânicos, de alimentos privilegiados, e tendo uma condição física e consequentemente, uma condição de saúde privilegiada, enquanto as pessoas que têm menor poder aquisitivo ou que têm menor capacidade de comprar comida, tendo maiores problemas de obesidade. E não é muito difícil de resolver essa equação, mas basicamente essas pessoas, né, na sua maioria, ou nas pessoas que enfrentam esses problemas de obesidade, muitas vezes não estão comendo comida, não estão comendo alimento de verdade, elas estão se alimentando de um produto que é barato,
mas que não tem uma densidade nutricional, que não tem uma composição nutricional que atenda às demandas fisiológicas do nosso corpo. Então, existem diversas discrepâncias no sistema produtivo que a gente está hoje. E antes da gente passar para o que é o analfabetismo ecológico, né, é importante lembrar que a agrofloresta, ou a bandeira que a Preta Terra levanta, é solucionar esses problemas, é endereçar os problemas que a gente enfrenta hoje como humanidade com uma agricultura biodiversa. E justamente, a gente traz muito essa visão de que todos esses paradoxos, essas contradições presentes nos sistemas agroalimentares hoje, uma das causas, digamos assim, é justamente esse analfabetismo ecológico. Essa maneira que o ser humano se distanciou do que é a natureza, de como ela funciona, de quais são os ciclos naturais, né? E como que esse distanciamento também é o que fez com que a gente disturbasse tanto esses ciclos naturais. E aí a gente gosta muito de pontuar uma maneira de ver, né, um mindset, um modo de pensar conservacionista versus um modo de pensar preservacionista. Porque justamente esse afastamento do ser humano da natureza, ele se tangibiliza de diversas formas, né? Então, o preservacionismo é uma visão ou é uma lógica que significa você proteger uma determinada área que está em estado natural, né? Você cercar, por exemplo, fazer uma unidade de conservação de proteção integral, onde nenhum ser humano vai conviver com esse espaço, com esse ambiente, com essa natureza intocada, e o ser humano não mais faz parte daquilo, né? Isso é uma visão preservacionista. Então, a natureza está ali, o ser humano está fora. E por outro lado, o preservacionismo também traz que, se então eu mantenho uma área intocada, eu também tenho o direito de, em outra área, desfigurar essa área completamente. Sim, né? alterar Desmatar, toda a paisagem. Alterar, revolver o solo, tirar toda a vegetação nativa que tem em cima e colocar uma outra coisa completamente diferente. Então, isso é o que a visão preservacionista representa. Enquanto que, por outro lado, se a gente pensar no que é o conservacionismo traz a visão de que o ser humano faz parte da natureza. Então, a gente não pode excluir o ser humano dos processos e dos ciclos naturais. A gente faz parte disso. A gente não pode excluir populações tradicionais ou qualquer tipo de população do meio natural. Né? Então, a gente, na verdade, faz parte dessa natureza, faz parte do meio ambiente, a gente maneja esse meio ambiente. O meio ambiente não é estático. Ele não está lá parado, ele não é uma fotografia. Ele é um filme e nós, seres humanos, somos atores nesse filme. E a gente toca isso, a gente maneja, a gente escolhe espécies, seleciona indivíduos, seleciona sementes, planta, maneja, melhora o solo. Né? E essa visão conservacionista é essa que a gente quer fomentar. Porque para a gente acabar com o analfabetismo ecológico, a gente precisa se reconectar com a natureza. A gente precisa se ver parte dessa natureza. E nós somos, né? Não existe natureza sem seres humanos, ou melhor, não existe seres humanos sem natureza, é óbvio, a gente sabe disso, a gente sabe que a gente coloca a nossa espécie em risco se a gente ameaçar o ecossistema, mas o que a gente esquece é que nós somos parte desse ecossistema, né? Simples assim. E é isso que a agrofloresta faz, lembrar a gente disso, minetizar a lógica da natureza, trazer a sucessão, trazer a estratificação, a biodiversidade para dentro do sistema produtivo. Porque, em última instância, o que a gente quer é ver uma paisagem produtiva que seja permeada por floresta ou florestas permeadas por paisagens produtivas, onde não tem essa ruptura, como a Paula colocava, né? Em uma área você pode desfigurar, degradar, alterar toda a paisagem, e outra você mantém como uma ilha de conservação. Obviamente, as ilhas de conservação devem existir por aspectos específicos, por espécies endêmicas, por locais protegidos, ou por serem remanescentes de floresta que nós conservamos, né? E devemos conservar e preservar, inclusive. Mas a gente não precisa criar uma agricultura altamente tecnificada, baseada em insumos químicos e práticas baseadas em petróleo apenas, que não geram emprego, que não geram alimento e que oneram o ambiente como se fosse uma mineração do solo e devolvem um solo degradado, infértil e até salinizado, totalmente degradado em processo de sabonização,
em prol da produção de algo que não é alimento. A gente tem uma opção, a gente tem a agrofloresta. E esse analfabetismo ecológico também ele se traduz muito nisso que a gente chama de monocultura de mentes, né? Acho que todo mundo sabe o que é a monocultura, essa maneira de produzir que a gente coloca uma espécie só na paisagem. E isso se traduz muito nas pessoas, né? Todo mundo acaba pensando igual. Existe um livro da Vandana Shiva que tem justamente esse nome, de monocultura de mentes, que os sistemas produtivos, eles refletem o nosso modo de pensar, né, o nosso modo de agir. E hoje tudo está muito massificado. E da mesma maneira, os sistemas produtivos refletem essa mesma lógica. E sem contar que existe uma logística insana em volta desses sistemas produtivos. A gente depende muito de uma grande área massiva, produtiva, que não tem ninguém próximo, que não tem nenhum ser humano. Sim. Enquanto que em outro espaço a gente tem aquela população que vive ali, né? A gente tem aquele grupo de pessoas que vive nesse local. Isso. Então, a gente tem, de um lado, pessoas que são os consumidores, que estão totalmente separados dos sistemas produtivos, e, de outro lado, o sistema produtivo estabelecido, totalmente separado das pessoas. E isso depende de uma logística sana de transporte global, de transporte transoceânico, enfim, é uma coisa que a gente se perde nessa desconexão na paisagem produtiva. E aí, por último, essa desconexão é tão grande que é o que acaba resultando no greenwashing, né? Acho que tem muitas empresas, muitas iniciativas que se aproveitam do fato das pessoas não terem o menor conhecimento do que são sistemas produtivos ou do que é toda essa lógica que existe por trás e acabam passando uma propaganda super enganosa de que o seu produto é bom, de que o seu produto é melhor, de que o seu produto preserva a natureza, enquanto que isso acaba não sendo verdade, né? Quer tocar aqui? Não tá rolando? Eu não sei, agora eu fiquei confuso. A gente só estamos resolvendo um problema técnico, pessoal. A gente continua apresentando já. Perfeito. Vocês estão assistindo bem a nossa apresentação? Só dá um ok de que está rolando. Perfeito. Que maravilha. Não, obrigado, ótimo. gente. Acho que só para Desculpa. Ter certeza. É bom, só para ter certeza, certo. porque a gente está em modo tela cheia. E daí... aí não dá para ver nada, se tem alguma outra coisa. Beleza. E, bom, entrando, a gente gosta de trazer esse slide que traz um pouco, ele parece um pouco tenebroso aqui, né? Mas, na verdade, a gente traz, ele chama Gauss and Zombies, porque a gente está falando justamente, a gente tem que lembrar que existe uma curva normal, a curva de Gauss, sabe? E as coisas tendem a se estabilizarem. Mas essa estabilização pode, às vezes, gerar um processo drástico. E será que a gente não está se colocando em uma posição extremamente vulnerável e caminhando para algum tipo de apocalipse, pessoal, como adjetivo, mas algum tipo de catástrofe alimentar, climática? Porque a gente fala muito de futurismo, né? Nós gostamos bastante de nos colocar como ancestralistas, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente coloca um futurismo de uma forma muito utópica, e às vezes a distopia ela vem primeiro que a utopia, principalmente quando a gente começa a funilar o sistema alimentar, quando a gente começa a brincar com o nosso meio ambiente, nosso ecossistema como um todo, e mudar o clima do planeta, mudar como as reservas de não renováveis, de recursos não renováveis do nosso planeta. E daí a gente tende a achar que sempre em algum momento a tecnologia vai nos salvar, né? Esse futurismo com essa lógica sempre utópica, o que é muito legal, a gente tende a pensar, né, talvez por uma programação neurolinguística, de que em algum momento a tecnologia vai nos salvar, que a gente vai inventar uma máquina de tirar carbono da atmosfera, que a gente vai inventar uma máquina de plantar árvores, que a gente vai colocar uma colônia em Marte. Parece que a tecnologia vem como essa panaceia. Só que a tecnologia só funciona se a gente usar a tecnologia para recursos, para usar a tecnologia para a criação de novas tecnologias regenerativas. Se a gente continuar aplicando uma tecnologia
que ela onera o planeta, que ela traz que ela é prejudicial à forma, à nossa vida humana, o que a gente está fazendo é criando jurisprudência, criando provas contra nós mesmos, como raça, como espécie. Então, o que a gente tem que lembrar é que o que a gente está fazendo hoje, fazendo monocultura, é criando vulnerabilidade, né? A gente está se colocando em uma posição vulnerável. E essa vulnerabilidade também se coloca muito nessa posição de, bom, eu não faço ideia de onde vem o meu alimento, eu não faço ideia de como produzir o meu próprio alimento, eu não faço ideia de todos os aspectos que estão envolvidos na minha vida, para eu ter a minha autonomia e a minha autossuficiência mínima, né? Isso é colocar o ser humano como presa, como vulnerável, né? Enquanto humanidade, a gente, todos juntos, né, a gente tá bem, mas enquanto populações ou indivíduos, a gente está completamente alienado daquilo que é base e fundamento para a nossa própria existência no planeta Terra, que é basicamente a nossa alimentação. Então, eu diria aí que 90% da população hoje está totalmente alienada da sua alimentação, né? Não sabe de onde vem o seu alimento, não consegue, não é capaz de produzir o seu próprio alimento. E isso também traz muita vulnerabilidade para a gente, né? E aí, justamente, o que a gente queria trazer é essa lógica do ancestralismo. E ancestralismo, não falando de uma maneira mística, né, que hoje muita gente gosta de retomar a ancestralidade, isso é muito bonito, né? Isso é muito legal, mas ancestralismo pensando na tecnologia, né? Pensando numa visão de mundo, num mindset também, que esses povos ancestrais, esses povos tradicionais, que viviam, que dependiam da floresta, da natureza, do meio ambiente, do ecossistema onde eles viviam, para sobreviver, todo esse conhecimento intrínseco deles e toda a tecnologia desenvolvida a partir desse conhecimento intrínseco, é isso que a gente quer resgatar. É essa relação fina entre o ser humano e o ambiente que ele vivia, né? E que vive hoje, né? Isso que a gente não pode perder, né? Não pode, tem que buscar de volta para os sistemas produtivos e para os nossos meios de vida como um todo, né? Talvez não seja inventar novas máquinas, né, ou buscar apenas na tecnologia, mas lembrar que a gente já viveu em harmonia nesse planeta. Isso faz parte da nossa... fazendo uma agricultura agroflorestal, né, ou produzindo alimentos de forma agroflorestal, a gente traz de volta um ímpeto, uma predisposição humana, que é a predisposição de viver em harmonia com a floresta, em harmonia com o ecossistema. Então, a gente tem muito que se inspirar em civilizações ancestrais, em modos de produção, antes mesmo da descoberta do petróleo. E, voltando, não é um retorno a uma forma de viver pré-histórica, não é voltar para a caverna, é usar os recursos que a gente tem hoje e a tecnologia, mas de forma inteligente, em harmonia com o planeta. Entendendo, né? E resgatando, então, esse conhecimento que está se perdendo, né? Que já está esquecido. E aí, nesse resgate, a gente também resgata esse senso de pertencimento. Por que hoje a gente vê tantas pessoas com ansiedade, com depressão, com mal-estar, querendo sair das cidades? Porque a gente não pertence a esse espaço, isso não é o nosso espaço. A gente pertence a essa proximidade com a natureza, né? O ser humano faz parte da floresta. O ser humano é um ser, né, um primata de clareira, é um primata de floresta, né? E aí a gente gosta muito de trazer o que é a terra preta de índio, que é justamente o que inspira o nosso nome, né? Nós o chamamos Preta Terra, inspirado na lógica da terra preta de índio, que eu não sei se todo mundo conhece, mas o solo na Amazônia, ele é conhecido por ser pouco fértil, é um solo muito pobre, né? Tem poucos minerais, e toda a fertilidade desse solo, ele está estocado na biomassa, na parte viva, na floresta, e o solo mal tem reservas, né? Porém, a gente sabe que existem na Amazônia diversas manchas espalhadas de solo extremamente fértil, um solo negro, um solo rico, e rico em profundidade e muito, muito, muito fértil, né? E esse solo é dito de ter sido criado pela ação dos seres humanos ancestrais que viviam nessas regiões há mais de 4.000 anos, né? E essa formação se deu pelo manejo da floresta. Então, o ser humano manejando a floresta, derrubando árvores, queimando parte disso, replantando, trazendo sementes, fazendo podas,
jogando os seus resíduos no entorno dos seus assentamentos. Esses coletivos humanos foram capazes de transformar esse solo, de regenerar esse solo e de fazer com que, depois de 4.000 anos, esse solo ainda se mantivesse fértil. Então, essa visão de que faz parte da natureza humana a melhoria, né, a regeneração do ambiente, e não só a degradação, como a gente tem feito agora, é isso que a gente quer resgatar com esse senso de pertencimento ligado ao ancestralismo, né? Porque essa é a nossa natureza intrínseca, né? A gente realmente só é um momento onde a gente tendeu a fazer as coisas de uma forma mais destrutiva, mas no fim das contas o humano é parte do ambiente, e não é só solo que nós fizemos, que nós seres humanos construímos, como esses solos, a TPA, né, Terra Preta de Índio, ou Terra Preta Antropogênica, Terra Preta de Índio, não foi só solos que a gente fez na Amazônia, e não só na Amazônia, essa terra preta ocorre em outros, no norte da Europa, existe algo chamado terra preta nórdica, que também é um solo extremamente fértil, criado por ação humana. Mas a gente também fez florestas, a gente construiu florestas. Grande parte do que a gente acha que a Amazônia ocorreu apenas por processos naturais, né, que por pressão de glaciações, por dispersão de animais apenas, ou só da fauna que dispersou essas sementes específicas, essas espécies, ou por pressão do meio, criou-se hotspots. Mas é mais do que isso. Na verdade, seres humanos, assentamentos, coletivos humanos selecionaram espécies. Então, existem espécies na Amazônia que nós chamamos ou na verdade existe um conceito chamado hiperdominância, né? A hiperdominância mostra que a maior parte das espécies que ocorrem em clusters, né, em números de indivíduos dentro da espécie, como o açaí, a castanha e outras palmeiras, o cacau mesmo, o próprio cacau, o são espécies que foram selecionadas por seres humanos, por assentamentos humanos que comiam essa espécie, que sabiam que era uma espécie alimentícia, e que plantavam os seus assentamentos e levavam. E hoje, óbvio que obviamente esses assentamentos, essas pessoas não edificavam, então não tem registro, são muito poucos sambaquis que a gente encontra, geralmente associados a essa terra preta, mas no meio da floresta, a gente não encontra, e é um processo de milhares de anos, mas a gente encontra formações, né, ilhas ou maciços de castanheiras, maciços de açaí, maciços de cupuaçu, de cacau, de buritis, que foram plantados, que foram construídos. A própria floresta de Araucária, se sabe de 2018 para cá, que é um processo de dispersão de pinhões feito por povos pré-guaranis, que foram levando a araucária até Minas Gerais. Então, as manchas de florestas de araucária no sul do Brasil, elas não são espontâneas, apenas espontâneas. É claro que também existe todo um processo do meio, na dispersão dessas árvores, mas também é um processo humano, e isso para nós deixa muito claro o pertencimento, né? A parte onde o humano ocorre na natureza e a natureza ocorre dentro de nós. Isso é muito importante. Eu acho que o que a gente se inspira muito na lógica de primatas, né? Os primatas, que são os mais próximos de nós, por exemplo, os chimpanzés e os bonobos, eles são primatas de distúrbio, ou seja, eles vivem na floresta e eles manejam a floresta. Eles podam galhos, né, eles retiram árvores, eles manejam as espécies da regeneração natural, né, eles selecionam as espécies que vão vir na regeneração natural, né, eles manejam a floresta, eles fazem parte disso, né, a floresta é resultado da presença deles lá. E nós também somos esses grandes primatas de distúrbio. Nós também abrimos clareira na floresta, derrubamos algumas árvores, mas plantamos muitas mais, né, aceleramos todo esse processo natural, que é o processo de sucessão natural que ocorre na floresta, né? Então, esse senso de retorno à natureza, retorno à floresta, não é como uma espécie passiva que só observa, que só assiste o equilíbrio perfeito da natureza. Não, a gente é uma espécie que faz parte disso, a gente maneja, né? E a natureza é o resultado do nosso manejo, né? E a gente tem que se ver como isso, né?
E isso é a nossa mais verdadeira essência, né? Os nossos ancestrais, antes de nós sermos agricultores, nós éramos caçadores-coletores, né? Então a gente vivia forrageando na floresta, escolhendo espécies, como o Walter falou, que resultou justamente nessa hiperdominância. Então, nesse momento que o ser humano ainda era caçador-coletor, mas ao mesmo tempo ele disseminava com ele sementes dessas espécies que ele se alimentava, e aí ao longo das trilhas que eles faziam na floresta, essas sementes iam germinando e se disseminando, e aí eles tinham caminhos de espécies frutíferas para se alimentar. E aí a nossa fisiologia, ela é muito mais adaptada a isso. A gente é muito mais adaptada aos mais de 250 mil anos de fisiologia humana, como ela é hoje, como ela sempre foi, né, de se alimentar de alimentos biodiversos, de se alimentar de alimentos da floresta, de se alimentar de caça, de pesca, do que se alimentar de grãos, né? Porque os grãos, eles são resultado da agricultura, né? E a agricultura surgiu nos últimos 10 mil anos. O ser humano existe como ser humano há quase 300 mil anos. Então, né, em 10 mil anos, a gente mudou drasticamente a nossa alimentação para puro grão, enquanto que antes era muito mais biodiverso e muito mais florestal, né? E a gente, isso para nós é fonte de inspiração, mas é fonte de insights também. Não é só como a gente se inspira, mas é como a gente passa a interpretar as coisas. Como a agrofloresta passa a fazer mais sentido e trazer lógica para a forma como a gente não só produz, trata o solo, trata o clima, maneja, né, conduz a paisagem, mas também como a gente nos conduz, como a gente conduz nossa fisiologia, como a gente se alimenta, em última instância. Tem um tópico aqui, Laos e o paladar cultural, né? Eu vivi bastante tempo no Laos e foi um lugar que me trouxe muitos insights na forma como esses povos se alimentam. Essa foto ao fundo também é uma foto no Quênia, é uma foto de uma senhora Maasai, na verdade de um grupo Maasai. E os Maasais, eles são caçadores-coletores, e os Maasais têm um sistema produtivo muito rudimentar com juízo de valor na nossa forma de classificar, né? Como seres humanos que desenvolveram uma agricultura mais elaborada. Mas eles bebem, basicamente o que eles comem é leite com sangue. Todos os dias, eles ordenham as vacas e fazem um furinho na jugular das vacas, um furinho bem pequeno, e extraem sangue, como ordenham sangue. A vaca mal sente a picada, sai um pouquinho de sangue, uma panelinha de sangue, e eles fecham, fazem um curativo. E eles só vão furar essa vaca de novo depois de semanas, né? Eles furam outra vaca, fazem esse manejo. E misturam sangue com leite. E o sistema intestinal deles, a flora intestinal deles é totalmente adaptada. Mas o mais incrível é que, se você passar algum tempo lá e passar a se alimentar dessa forma, você se adapta também. Não é uma adaptação genética, não é porque o povo Maasai ou outro povo é diferente de determinado povo caucasiano. É claro que tem processos coevolutivos, que povos que processam melhor lactose, ou pior, ou mais carboidratos, ou mais carne, ou menos carne. Mas o fato é que o principal fator, ele não está associado ao seu genoma, ele está associado à sua flora intestinal. Porque nós somos compostos de uma série de micro-organismos ou pequenos seres que nos compõem. Então, a gente não é um indivíduo só, tipo um ser humano, um CPF, uma alma. A gente tem um monte de bichos ocorrendo dentro de nós em simbiose constante. Não é nosso estômago que faz a digestão, ou faz parte da digestão, da quebra, né, com ácidos, mas quem faz a absorção e a transformação dos alimentos em nutrientes, essa quebra toda, são micro-organismos no nosso intestino. E esses micro-organismos ditam o que é que a gente vai de comer ou não. De uma forma bem simplista, se a gente tiver, de uma forma bem simplista, esses micro-organismos, eles se alimentam de determinada coisa que a gente está consumindo, tipo carboidrato, ou açúcar, né? Ou aminoácidos da carne, eles se alimentam disso. Então, os exudados, as substâncias que eles vão liberar, elas vão dizer para nós, e literalmente dizer, porque elas funcionam diretamente no nosso cérebro, elas alteram não só o nosso humor,
né? O nosso modo de pensar, né? Nosso modo de pensar. E elas vão dizer, então, esse crave, essa vontade insana por açúcar, por exemplo, ela se dá muito pelo fato da gente se alimentar basicamente de muito açúcar, claro, e além disso, muito carboidrato, que é quebrado em açúcares. E daí o que a gente cria? Uma monocultura de bactérias no nosso sistema digestivo intestinal. Essa monocultura, ao invés de ter bactérias lá super biodiversas, que uma processa carne, a outra processa castanha A, B, C, e mil outras coisas, e serralha, e a punk, X, sei lá o quê, ela não, ela processa só, tem a bactéria que processa carboidrato. Daí o que acontece? A gente sente vontade constante de comer mais carboidrato. Então é um sistema retroalimentado, né, um sistema com feedback constante, que manda a gente comer de novo a mesma monocultura que a gente produz. Só que não só comer, né? Porque daí, se a gente demanda mais, tem mais mercado. Se tem mais mercado, você vai plantar o quê para vender? Milho, soja. É óbvio. Então tem todo um ciclo que nos leva a pensar até em quem está colonizando quem. A gente, como seres humanos, acredita que nós colonizamos ou dominamos, né, os grãos. E as outras espécies. Com 10 mil anos de agricultura, a gente desenvolveu uma forma de domesticar o sistema produtivo e as plantas e fazer melhoramento genético de grãos, e que nós somos a espécie que colonizou os grãos. Mas talvez a gente possa pensar ligeiramente ao